Né, que falava em força de atrito, a gente calculava não pela fórmula da força de atrito, a gente usava as leis de Newton, né, para botar. Então tá, galerinha, plano inclinado. Plano inclinado. Cara, a ideia é a seguinte, ó. Vamos fazer hoje a prova que eu estava devendo. Tem um plano inclinado para facilitar o nosso raciocínio, mesmo que fosse um barranco que não fizesse 90 graus, eu poderia fazer uma linha imaginária, né, formando um plano inclinado a partir de um triângulo retângulo. E geralmente, ao estudar um plano inclinado, o que caracteriza a inclinação do plano é o ângulo que ele faz com a linha horizontal, a linha do horizonte. Eu poderia usar o ângulo beta também se eu quisesse, sem problema nenhum, só que é pouco comum. As questões que envolvem plano inclinado sempre vai ter um corpo neste plano inclinado. E as perguntas podem ser diversas, mas praticamente todas as respostas passam por uma coisa importante que o aluno deve aprender a fazer no plano inclinado. O aluno tem que perceber que a Terra atrai o corpo sempre verticalmente, perpendicularmente à linha do horizonte. Portanto, se eu for representar a força com que a Terra atrai esse objeto, esse seria um vetor honesto, um vetor justo, porque ele é vertical, perpendicular à linha do horizonte. Porém, nós sabemos que esse objeto não vai afundar no plano inclinado, já que o plano inclinado é maciço. Nós sabemos que esse objeto tenderia a deslizar para lá. Portanto, para que eu analise que parcela dessa força-peso P está influenciando o movimento dele, eu vou traçar uma pontilhada paralela ao plano, para poder decompor esse peso nessa pontilhada que eu vou chamar de eixo X. E então quer dizer que uma parcela desse peso apenas fará o corpo acelerar. E a outra parcela do peso? A outra parcela do peso vai atuar contra a superfície. Para poder descobrir essa outra parcela que empurra o corpo contra a superfície, eu vou traçar uma pontilhada que é perpendicular à primeira pontilhada que eu tracei, que era paralela, vou denominá-la eixo Y. Para que eu possa decompor o peso nesses dois eixos que eu criei só para facilitar a minha compreensão do fenômeno, esses eixos não existem na prática, eu escolhi eles porque eles são mais confortáveis, são mais fáceis de resolver o problema. Eu poderia criar um outro plano cartesiano inclinado em relação a esse, fazer o problema com esse novo plano cartesiano, só que esse seria um inferno matemático para resolver. Por isso que eu escolho essa posição do plano cartesiano. Eixo X paralelo ao plano, eixo Y perpendicular ao plano. Para que eu possa decompor o vetor, lembra, né? Com ângulo cosseno sem ângulo seno. A técnica rápida, embora isso venha de seno e cosseno no triângulo retângulo. Seno é cateto oposto, sou hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente, sou hipotenusa. Então eu preciso saber, eu preciso conhecer, ou eu preciso conhecer esse ângulo aqui, ou eu preciso conhecer esse ângulo aqui. Se eu não conhecer esse ângulo, eu não consigo decompor. E aí eu pedi para tu decorar, né? Que o ângulo está sempre entre P e PY. Quando eu for decompor, né? Pontilhada paralela, então eu vou desenhar a parcela do peso que pressiona o bloco contra o plano e vou conseguir desenhar a parcela do peso que a gente pode chamar de força eficaz. A força que de fato acelerará o objeto. E agora, eu pedi para tu decorar que esse ângulo estava presente ali, ó. Eu queria agora provar matematicamente isso. Eu pedi, né, convidei vocês, aprovem, tentem verificar através de geometria. Ah, cheguei a comentar? Então beleza, então vamos lá. Essa reta aqui, esse eixo X, é paralelo ao plano, né? Certo? O eixo X é paralelo ao plano. Vocês concordam que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse? Retas paralelas cortadas por uma outra reta. Esses ângulos têm que ser iguais, ó. São chamados inclusive de correspondentes. Aceitável? Então esse ângulo aqui é correspondente àquele, eles são iguais, ó, retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Esses ângulos devem ser iguais, concordam comigo? Se isso aqui é 90 graus, já que o peso é perpendicular horizontal, esse ângulo aqui, ele é o complemento de alfa, concordam comigo? Alfa mais esse ângulo que eu posso chamar de beta,
são complementares. Porque beta mais alfa mais 90 é igual a 180, concordam? Mais 90, porque formam os ângulos internos de um triângulo. Então alfa mais beta fica igual a 90 graus, então eles são complementares. E tu aceita que esse ângulo aqui é o complemento de beta? Se ele é o complemento de beta, ele vale alfa. Então fiz a prova matemática de que o ângulo que o plano inclinado faz com o horizontal está sempre entre... Obrigado, P e PY. Quer dizer que se eu precisar calcular o PY, eu pego o peso e faço vezes o cosseno de alfa. Se eu precisar calcular PX, eu pego o peso e faço cosseno de beta. Pode ser, né? Cosseno de beta. Ou seno de alfa, para ficar bonitinho. Aceitam que aqui eu também poderia fazer que PY é P vezes seno de beta? Já que aqui eu estou sem o ângulo beta? Poderia também, né? Ah, tá certo, o seno de um ângulo é igual ao cosseno de seu complemento. Ah, tudo bem, vai funcionar. Acabamos aproveitando revisamos decomposição de vetores e vimos como é que se desenha Px e Py no plano inclinado. Se eu quiser calcular a aceleração que o objeto vai ter, faz o física, meu amor, e no lugar do Px, da força resultante, eu coloco o Px. Aí tu vê, eu posso até continuar e já achar uma fórmula pronta para resolver o problema. Certo? Mas o vestibular não vai me fornecer isso. O vestibular, na verdade, verdadeira, deve me fornecer só força resultante igual a massa da aceleração. E, claro, seno e cosseno dos ângulos, né? Seno e cosseno dos ângulos. Então não vai ter formulazinha para calcular Px e Py prontinha. Certo? Mas tu vê, eu tenho o direito de continuar a equação. Quem é Px? É P vezes seno. Isso é igual a massa da aceleração. O que é peso? M vezes G. Tudo bem para vocês? M vezes G. E aí a massa corta. Então tu vê, eu descubro que a aceleração do sujeito vai ser a aceleração da gravidade vezes seno de alfa. Poderia até pensar, cara, que tem um vetor aceleração que eu decompus. Então a gravidade é uma aceleração vertical. Eu decompus e vi que parcela da gravidade, o Gx, está acelerando o corpo. Uma forma bem direta de pensar também. Teve um aluno que veio me questionar depois de uma aula sobre isso. Achei bem interessante, eu não queria entender mesmo. Porque ele fez macetosamente um dos exercícios do elevador, né? E ele queria pensar a respeito de decomposição de aceleração. Achei bem curioso a maneira como ele raciocinou. Então tu vê, dá para pensar que a aceleração que o corpo adquire é a aceleração da gravidade decomposta no eixo x. Mas tu não vai ganhar essa forma, não. E o que é o PY, pessoal? Se o bloco empurra a superfície empurra o bloco. Então, se no plano inclinado nos perguntarem quanto vale a normal, nós calcularemos o PY, ou seja, P vezes cosseno. Tu vê, né? Eu revisei a aula, eu dei a aula de novo, não quer dizer que agora vocês estão aptos a resolver exercícios. O ideal é o aluno pegar um exercício plano inclinado, resolver, errar feio e me trazer. Professor, putz, olha, tentei de novo, não consegui. Aí é mágico, aí o cara faz o exercício, começa a funcionar. Vamos lá. Esquece tudo que eu disse, vamos fazer um exercício. Vamos ver como é que seria na prática. Não se esqueçam, se você não exercitar logo depois de amanhã, talvez tu não saiba plano inclinado. Tem que ter humildade de exercitar. Plano inclinado sem atrito, 30 graus, corpo de 80 quilos, local onde o corpo está, aceleração da gravidade, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o seno de 30 graus é igual a 0,5 e que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, determine a força normal atuando no corpo e a aceleração adquirida pelo corpo. Então tu vê, o aluno tem que lembrar que tem que fazer a pontilhada paralela, tem que fazer a pontilhada perpendicular, desenhar o peso vertical para baixo, decompor o peso em Px, que acelera o bloco, e decompor o peso em Py, que é o responsável pela normal. O ângulo está sempre entre P e Py.
marca um ângulo, tranquilo. Normal é o PY. E o PY é P vezes com ângulo cosseno. Normal é igual, peso do corpo, M vezes G. Massa 80, gravidade 10. 800 newtons o peso do cara. 800. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. 800 dividido por 2, 400. 400 raiz de 3 newtons. Se o aluno tiver interesse em saber quanto é isso, aproximadamente, ele pode substituir o raiz de 3 por 1,7 ou 1,73, para mais precisão. Letra A morreu, pediu a força normal. E a letra B pede aceleração. Tem que ir para o física, meu amor. E já que o PY é normal se anulam, é o PX que é a força resultante. Então peraí, eu vou calcular o PX primeiro. PX é P vezes seno. Já que está sem ângulo. O peso nós já calculamos, 800. Seno de 30 foi dito, 0,5. Assim eu descubro que a força eficaz que atua no objeto é 400 newtons. Ela é a força resultante. A massa do objeto é 80 kg. E assim eu consigo descobrir que ele vai adquirir uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então eu só usei noções de decomposição de vetor e física, meu amor. E a noção, né, de que a força resultante no eixo Y é zero. Portanto, a normal é igual ao PY. A normal é igual ao PY. Cara, tem que exercitar. Por mais que eu falando pareça, ou fazendo pareça fácil, às vezes a gente vai fazer e trava. Tem que exercitar. Observem que aquela fórmula que eu tinha falado, né, que posso imaginar um vetor aceleração da gravidade aqui, o vetor G, e decompor ele em Gx. Como é que seria? O Gx é o vetor G, vezes, já que está sem ângulo, seno de 30. O vetor Gx é 10 vezes 0,5, e eu obteria a mesma aceleração. Ó. Então uma maneira legal também de obter a aceleração do cara, no plano inclinado sem atrito. Só decompor a gravidade no eixo X. Buf, também acho a aceleração do cara. Boa pergunta, boa pergunta. Para melhorar, só traz uma questãozinha de plano inclinado. Certo? Tô orgulhoso, obrigado. E aí, galerinha, vamos ver aí, puxa uma aí que tu não conseguiu resolver. Tem que ir na internet e baixar a questão da Olimpíada, cara, de física, e tu vai ver o professor gaguejar na tua frente, meu querido. Aí começa a ficar divertida a nossa tarde. Bah, até medo. Provavelmente amanhã. Se eu não sei se eu só dei plano inclinado no apoio até agora. Não. Você não deu na aula, Na aula você explicou, não explicou nada. Não, eu vou... Pô, que pena. Eu ia convidar vocês para discutir outra coisa, que amanhã eu vou ter que escutar isso tudo de novo. Mas, é isso aí. Então, amanhã nós vamos ver plano inclinado e já vamos emendar atrito. Na sequência, vamos ver atrito. Aí sim, plano inclinado com atrito começa a ficar um pouco menos enfadonho, já tem que pensar um pouquinho mais.